iniciar nosso culto. Neste momento, convido você a abrir sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 32, versículo 15 ao 17. Diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará
em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, neste momento, e queremos te prestar um culto, Deus, de adoração ao teu santo e bendito nome, porque só tu mereces, ó Deus, a nossa honra, o nosso louvor, ó Deus, só tu mereces, ó Deus, tudo de melhor, Deus, porque sabemos que tu és um Deus de misericórdia, um Deus de infinita bondade, ó Deus, para com todos aqueles, Deus, que te invocam, Deus. Nesse momento nós colocamos as famílias, Deus, cada irmão, Deus, que está na sua casa, Deus, nesse momento, Deus, que possa estar, Deus, refletindo, Deus, na tua grandeza, Deus, refletindo na tua majestade, Deus, que é infinita. Ó Deus, nós pedimos que você esteja abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã, nesse momento, Deus, que o Senhor possa estar derramando a tua graça, Deus, a tua bênção, para que cada um possa ser, Deus, sentir, Deus, edificado, Deus, por ti, Deus. Que a tua graça, que a tua misericórdia, Deus, possa estar acampando, Deus, ao redor de cada irmão, de cada irmã, fortalecendo, Deus, ajudando, Deus, guardando todo perigo, Deus, e todo mal. Ó Deus, nós pedimos a Deus que esteja ao lado de cada um, Deus, nesse momento estamos atravessando, Deus, mas nós cremos que o Senhor está ao nosso lado, está ao lado, Deus, do teu povo, Deus, guardando, Deus, e protegendo. Ó Deus, muito obrigado, Deus, pela tua grandeza, Deus, pelo teu amor infinito, Deus, para conosco, Deus. Santo, 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 santo é o Senhor, Deus. E nós, Deus, somos gratos a ti, Deus, por tudo, Deus. Peço tua misericórdia, Deus, para conosco. Abençoa o teu povo, Deus. Aqui, Deus, na nossa cidade, Deus, e todo aquele, Deus, que proclama, Deus, a tua palavra, Deus, aqueles que te louvam, que o Senhor possa, Deus, estar guardando, Deus, estar, Deus, protegendo. Fica, Deus, com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda, dando continuidade ao nosso culto, louvar a Deus com o cântico do Cantar a Todos os Povos, 165, comunhão deliciosa, comunhão preciosa. Jesus.
é bom, como é gostoso nós podermos estar cultuando e louvando o nosso Deus. Nós agradecemos a Deus, porque na sua infinita graça e misericórdia, Ele está nos concedendo essa oportunidade de estarmos voltando os nossos cultos presenciais. Podemos estar aqui nesta hora de culto com alguns irmãos e irmãs, juntamente conosco, cultuando o nosso Deus. Isso é motivo de gratidão, de alegria ao Senhor. Quero também agradecer os nossos irmãos e irmãs que estão cultuando conosco nas suas casas, no seu lar, juntamente com a sua família. Que Deus possa abençoá-los grandemente, e que esse tempo de culto seja um tempo de bênção na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, em nome de Jesus. E por isso, irmãos, sinta a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus tocando a sua vida, o seu coração nesta hora de culto. Nós vamos ter uma leitura da palavra de Deus, nos preparando para o momento de confissão de pecados. Eu quero convidar a nossa irmã Monize para fazer essa leitura em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. E após a leitura, ela estará fazendo uma oração de confissão de pecados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao versículo 18. A paz, irmãos. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que não se veem são eternos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida, pela paz, pela saúde. Te agradecemos pela tua companhia neste dia. Te agradecemos porque neste dia a tua misericórdia e a tua graça foi derramada sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada pelo livre acesso que temos de poder estar na tua casa, de poder te adorar, de estar em comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigada, Jesus, porque mesmo em dias difíceis o Senhor tem sido fiel. Muito obrigada, Senhor, porque acreditamos que o Senhor é poderoso e nos perdoa de todos os nossos pecados. Que no nome de Jesus o Senhor possa estar, ó Deus, sondando o nosso coração, a nossa mente, para que assim, ó Deus, a cada dia nós sejamos, ó Deus, forjados conforme a tua vontade. Perdoa, Pai, cada um dos nossos pecados e nos ensina a fazer, ó Deus, a tua vontade a cada dia. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com os nossos cânticos congregacionais, e esse é um momento que nós, agradecidos a Deus, podemos louvá-lo de todo o nosso coração. Nós sabemos que estamos passando aí um momento de pandemia, um momento que já vai aí para 5 meses. Isso tem nos cansado, isso tem nos chateado, isso tem trazido tristeza, angústia nos corações, mas como cristãos nós temos motivo para louvar o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos abençoado, Ele tem sustentado, Ele tem colocado da sua paz no nosso coração. Que essa paz de Cristo, irmãos e irmãs, apesar de tudo que nós estamos atravessando, ela possa estar presente no nosso coração.
e possamos fazer isso com alegria, com gratidão, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então vamos louvar o nosso Deus com os cânticos congregacionais. Vamos colocar de pé. Nós saudamos os irmãos e as irmãs com a graça e a paz de Jesus. Queremos saudar também os irmãos e as irmãs que estão em casa, que todos nós, juntos, com o mesmo sentimento nos nossos corações, possamos estar louvando e glorificando o nosso Deus, esse Deus tremendo e maravilhoso a quem nós servimos. Vamos louvar a Deus com os cânticos nesse momento, que você abra o seu coração e eleva até o Senhor o seu louvor, em nome de Jesus.
encha a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Amém? Amém. Esse é o momento de nós nos aquietarmos diante do Senhor para ouvir a sua voz, ouvir daquilo que Deus quer falar com cada um de nós nesta hora de culto. Você que está aqui no templo, você que está aí na sua casa, que você possa abrir o seu coração, deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração e trazer o recado de Deus para as nossas vidas. E para esse momento de meditação da palavra do Senhor, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves?
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós estamos diante da Tua Santa Palavra e precisamos ouvir a Tua voz. Queremos aprender da Tua Palavra, dos Teus ensinamentos. Ó Deus amado, fala aos nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, a praticar a Tua Santa Palavra. Abre a nossa mente, o nosso coração, e que a Tua Palavra, Deus, seja uma semente plantada em cada coração e que venha produzir frutos na nossa vida espiritual. Abençoa-nos, ó Pai, nesta hora e toca em nossas vidas com os Teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos e irmãs, eu quero meditar com vocês neste culto no tema: Deus supre nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. E a palavra-chave dessa mensagem é: não se preocupe. Não se preocupe. Sabemos, irmãos, que nós estamos aí atravessando um momento difícil no nosso país, no mundo, e mesmo que nós tentamos nos sossegar no Senhor, de buscar a palavra do Senhor, de buscar as promessas do Senhor para as nossas vidas, sempre há um pontinho de preocupação. Infelizmente, a preocupação ela está presente na vida do ser humano. Mas a palavra de Deus diz que a preocupação ela gera ansiedade. E a ansiedade é um estado de insegurança, de incertezas. Está associada a uma busca de significados, a necessidade de viver em estado de alerta, e muitas vezes com medo do futuro, sofrer por antecipação, não sentir tranquilidade em momento algum. Mas eu queria dizer para vocês nesta hora que os nossos inimigos, o inimigo da nossa alma, eles são insistentes.
Eles não desistirão até nos ver rendidos, sem forças e derrotados. Mas pela graça de Deus, isto não acontecerá, pois desistir não é opção para aqueles que confiam no agir do Senhor. E por isso, irmãos e irmãs, é importante nós sermos insistentes em fortalecer a nossa fé no Senhor, no conhecimento que vem de Deus através da sua palavra. Porque a vontade de Deus para nós é que não andemos ansiosos. E esse texto nos revela quais as razões porque devemos crer que Deus supre nossas necessidades. E a primeira delas, porque a vida é valiosa. O versículo 25 ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. A vida ela é mais importante do que os bens materiais. Ser é mais importante do que ter. Pela preocupação em ter, alguns valores vão se perdendo. Valores bíblicos, cristãos, valores familiares. E quando perdemos alguns valores na nossa vida, muitas vezes fazemos escolhas erradas e pagamos muito caro por isso. A ansiedade, ela não acrescenta nada à nossa existência. O versículo 27, ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade, ela não pode acrescentar nada à nossa vida. Pelo contrário, ela pode até abreviar a nossa vida. A ansiedade, ela traz desequilíbrio emocional. Ela provoca doença, traz consequências para a nossa saúde física. O coração fica abafado, fica cheio de angústia e tristeza que vão nos consumindo aos poucos. Mas a palavra de Deus diz que o nosso sustento vem de Deus, o Pai. O versículo 30, ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Deus veste as ervas do campo. Esse cuidado amoroso de Deus, ele é motivador, ele é fundamental para destruir a ansiedade. Colocar a nossa confiança plena no Pai Celestial. Isso destrói, isso dissipa a ansiedade na nossa vida. Colocar a nossa confiança no Senhor. Quanto mais o conhecemos, mais confiaremos nele, mais aproximaremos dele, mais descansamos nele. Deus é um Deus que nos sustenta com fidelidade e com amor. A ansiedade é sinal de falta de fé. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. A ansiedade é sinal de falta de fé. O versículo 31 ele diz: portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. A ansiedade é o pecado da falta de fé na providência, na fidelidade de Deus. A ansiedade denuncia a fragilidade da nossa fé. Ela é apresentada como fruto da incredulidade que ainda habita em nós por causa do pecado. E a pergunta, irmãos, que nós devemos fazer a nós mesmos: que tipo de fé
estou demonstrando sendo ansioso? A ansiedade revela a respeito da sua fé. Ela revela o Deus que você tem. Ela revela a confiança que você deposita em Deus. Deus sabe exatamente do que precisamos. O versículo 32: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus suprirá nossas necessidades e não os nossos caprichos. Jesus não se limita a proibir a ansiedade, a estarmos ansiosos, mas Ele nos apresenta razões para que nós cristãos não se preocupamos, razões que estão centradas no caráter e nas promessas de Deus. Ficar ansioso é negar de maneira prática o poder, a sabedoria, o amor e a misericórdia de Deus. Para aqueles que estão passando por aflições e situações difíceis, mas é preciso enfrentar e não desistir. Momentos em que muitas vezes não temos forças para reagir, mas em meio às tempestades, Jesus, Ele é o nosso porto seguro, é a rocha que jamais se abalará. Buscar o reino de Deus e sua justiça é em primeiro lugar. Este é o grande segredo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Quando nós olhamos, irmãos, para as nossas vidas, parece que nós estamos na contramão. O nosso problema é que muitas vezes invertemos a ordem. Se sobrar tempo, eu busco a Deus. Se der, eu busco a Deus. Se sobrar recurso, eu invisto no reino de Deus. Há uma busca, em primeiro lugar, na vida do ser humano para as demais coisas. O reino e a justiça de Deus, ele fica para segundo plano, para terceiro, para quarto plano. E se temos que fazer uma escolha entre Deus e os nossos compromissos, muitas vezes deixamos Deus de lado, porque achamos que os nossos compromissos é muito mais importantes. Descartamos Deus com facilidade na nossa vida. Em tempos difíceis, se temos que confiar em Deus, preferimos confiar em nós mesmos e nas estratégias humanas, do que confiarmos nas promessas de Deus. Um Deus que já demonstrou o seu amor por nós, deu para nós o que Ele tinha de melhor, o seu Filho, para morrer numa cruz, em nosso lugar, por mim e por você. Mas uma outra razão que nós temos, irmãos, para não viver ansiosos, é que temos que aprender a viver um dia de cada vez. Veja o que diz o versículo 34: portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Vivemos o hoje pensando no amanhã. Dormimos preocupados com o amanhã. O conselho bíblico é que devemos viver um dia de cada vez. Devemos viver o hoje, o aqui, o agora. É o hoje, o aqui e agora que nos pertence. O amanhã não nos pertence.
E a palavra de Deus diz que o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Vivamos o hoje, não vamos sofrer por antecipação. O cristão, ele serve um Deus que conhece as suas verdadeiras necessidades e as supre todas elas no seu tempo e da sua maneira. Muitas vezes, irmãos, a maneira que Deus vem até nós não é a maneira que nós queremos que Ele venha. Muitas vezes Deus vem até nós e nós nem percebemos, porque Ele é um Deus presente, dia a dia na nossa vida. Quando a incredulidade ela passa a ter o domínio no nosso coração, aquela tranquilidade que deve ter o Filho de Deus, ela se esvai. A raiz da ansiedade é a confiança quanto ao que Deus prometeu, é a desconfiança quanto ao que Deus prometeu nos dar em Jesus Cristo. E uma das grandiosas, eu costumo dizer que uma das melhores promessas do Senhor, e se Ele tivesse feito só essa já era o suficiente, mas a Bíblia está recheada delas. Ele diz: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. É essa presença de Deus todos os dias é que faz a diferença nas nossas vidas. É essa presença de Deus todos os dias que nos trouxe aqui nesta hora de culto, para cultuá-lo, para louvá-lo, para adorá-lo, apesar de. Podemos levantar nessa manhã, agradecer a Deus pela vida, pelo descanso, pela noite abençoada. Deus supre as nossas necessidades. Ele é fiel. Suas promessas jamais falham. Ficar ansioso é esquecer que fomos adotados como os filhos em Cristo Jesus, por um Pai amoroso, por um Pai cuidador, por um Pai bondoso. Um Deus que supre nossas necessidades. Deus mostra que não precisamos nos preocupar com o que vestir, com o que comer. A preocupação com essas coisas nos faz perder as forças. Deixamos de nos preocupar com o que realmente vale a pena. Isso não quer dizer, irmãos e irmãs, que não é para você não se preocupar, mas aprender a ter o equilíbrio. A virtude está no meio e Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. As coisas materiais não podem nos fazer felizes eternamente. O que Deus nos dá é para a eternidade. Nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando nós entendemos que existe um Pai amoroso, um Deus que supre as nossas necessidades materiais e espirituais, isso nos faz acreditar na providência de Deus. É só olharmos para a nossa vida, quantos momentos de providência de Deus não aconteceu na nossa vida. Jesus nos ensina primeiramente a buscar a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A principal luta do cristão, portanto, a nossa principal luta deve ser buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Aprender que as alegrias da vida podem ser encontradas não só na luta cotidiana pelo ter, mas principalmente pela simplicidade
de buscar o ser. Esta riqueza só pode renascer do amor e da providência com Deus. Por isso, irmãos, eu quero concluir essa palavra nessa manhã, dizendo para você: não se aflija, meu irmão e minha irmã, descansa no Senhor. Eu queria dizer para você, sabe quem é que mais rouba a sua felicidade? É você mesmo. É você mesmo. O problema nem aconteceu ainda, já estamos nos torturando pelo amanhã. E começamos a cultivar um espírito de medo e de tantas incertezas. Mas o grande desafio para nós cristãos é acreditar que temos um Deus que supre nossas necessidades. Ele nos ama, Ele cuida de nós como filhos e filhas. Por isso, irmãos e irmãs, devemos lutar contra a ansiedade, com fé, e encher o nosso coração de esperança, porque Deus supre nossas necessidades. Confie inteiramente no Senhor Jesus e no seu agir. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos ouvir um dueto pelos nossos irmãos Andresa e Abdias. Deus é fiel. Aleluia.
Vamos ter uma palavra de oração, de intercessão. Queria convidar a nossa irmã Danilde que faça esta oração. Estará abençoando as nossas vidas, agradecendo por esse momento de culto, e que Deus abençoe grandemente a sua igreja, os nossos irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos. Quero compartilhar com os irmãos uma bênção. Essa semana eu caí num tombo muito grande, mas graças a nosso Deus não me machuquei. E agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Estou muito feliz por estar aqui, junto com os irmãos, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que tem abençoado a nossa vida em todos os nossos momentos. O Senhor tem segurado nas nossas mãos, firmado os nossos pés. E quando nós caímos, o Senhor segura para que nós não quebramos nada, não machucamos. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, cada irmão que está aqui neste momento. Muito obrigada, Senhor, pelos irmãos que estão em casa assistindo esse culto. O Senhor esteja abençoando a cada um, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós podemos Te louvar, podemos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Por esses problemas difíceis que nós estamos passando, mas o Senhor tem abençoado, tem suprido as nossas necessidades, Pai. Pai, queremos Te agradecer, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre os nossos irmãos enfermos, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, a cada um, consolando os corações, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco todos os momentos. Nós cremos, Pai, porque o Senhor é o único que nós podemos crer. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso tudo. Muito obrigado por esse culto que o Senhor nos deu neste momento. Eu Te agradeço, Pai, por tudo. Obrigada pela vida do pastor. O Senhor esteja com ele, abençoando e suprindo todas
necessidade. Fica, Senhor Deus, com os enfermos da nossa igreja. O Senhor esteja abençoando, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu quero agradecer a todos pela presença, que Deus possa abençoá-los grandemente. Agradecer aos nossos irmãos em casa, aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, que Deus possa abençoá-los grandemente e que todos nós tenhamos uma semana abençoada, protegida, guardada, sustentada pelo nosso Deus. Amém? Nós vamos louvar a Deus, encerrando assim com o cântico 154. Vamos colocar de pé e vamos fazer desse cântico a nossa oração. E após o cântico, a bênção e o amém tríplice. Recebei a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja derramado sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus sobre a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.